Ainda nesse ponto de introdução à filosofia da educação, nós estamos falando falamos um pouquinho dos filósofos gregos, né? Então, uma pergunta que nós temos que fazer, que é feito no caso no meio da filosofia, e vamos aplicar hoje aqui a filosofia da educação, como disse, aplicada à teologia, né? Tá bom? Então a questão é, se todos somos filósofos, esse é um pensamento de um homem que é considerado aí um dos grandes filósofos ou sociólogos do século XX, que foi Antônio Gramsci, né? E ele dizia que todos somos filósofos porque todos pensam, todos os homens pensam, né? Todos os homens pensam. Tem alguns que a gente às vezes fica pensando do tipo de decisão que eles tomam, né? Então, ou seja, pensam muito errado. Mas todos pensam. Mas vem uma pergunta, será que só pelo fato do homem pensar ele se torna um filósofo? Então, para saber quando que o homem se torna um filósofo, o melhor é o quê? Entender o significado da palavra filosofia. Então, filosofia vem do grego, né? E normalmente se traduz por amor ao saber. Mas eu digo que o melhor não seria traduzir como amor ao saber. Porque amor, existem muitos tipos de amores, né? E, na verdade, a filosofia, philos no grego, é um tipo de amor específico, né? Philos vem de phileo, que é amor de amigo, tá ok? Então, a filosofia, o significado dela é aquele que tem amizade à sofia, amizade ao saber. Esse é o significado de filosofia. Então, por isso, eu pergunto a Antônio Gramsci, né? Será que o fato do homem ter contato com o saber, todos pensam, será que ele se torna amigo, né, do pensar? Será que ele se torna amigo do saber? Certamente que não. Vamos citar um exemplo na Bíblia, né? Muitos homens, claro, serviram a Deus fielmente, mas apenas um foi chamado de amigo, né, que foi Abraão. Abraão tinha uma intimidade com Deus, de conversar com Deus, como eu converso com um amigo, como você conversa com um amigo, como uma pessoa diretamente. Então foi um tipo de fé especial, que por isso Deus chamou ele de amigo, né? É o único exemplo que nós temos de amizade na Bíblia, assim, falando de Deus. E no Novo Testamento também temos um exemplo de amizade, no caso falando de Jesus Cristo como homem, né? Com o evangelista João. Tanto que o exemplo, quando Nicodemos vem estar com Jesus, só João relatou no seu evangelho. Por quê? A visita foi de madrugada, né? Então eu falo, os amigos ficam conversando até de madrugada, e assim, aquela conversa estendendo, ele acabou tomando conhecimento, presenciou aquela visita de Nicodemos, e por isso ele pode relatar. Então, filósofo, né, é aquele que tem amizade ao saber. Eu acho melhor essa definição do que amor ao saber. É claro que quando você está falando de amor, você pode estar falando de amizade, tá bom? Mas os gregos sempre separavam, então colocar essa separação aqui. Philos é amizade ao saber. E amizade é realmente algo muito forte, né? Então, veja, a filosofia ela não tem crença, a filosofia ela não é ateia, nada. A filosofia não tem uma posição, tá bom? A filosofia é o desejo de saber, só, tá ok? A filosofia é o amor ao saber, né? E nesse sentido pode haver um filósofo ateu, porque ele tem o amor àquele saber, né? E pode ter o filósofo cristão, porque ele tem o amor àquele saber. Então, filosofia é amor ao saber, puramente, ok? Independente de qual tipo de saber ele está falando, se é um saber religioso, se é um saber matemático, se é um saber da biologia, né, da cosmologia, um monte de saberes. Mas se ele tem amor ao saber, então ele é um filósofo, tá ok? No significado da palavra filosofia. Então, os homens,
eles se identificavam, gostavam de se identificar como filósofo, que é aquele que tem amizade ao saber. Ele não é dono do saber, mas ele tem amizade ao saber. Ok? Prosseguindo no material didático, ele diz: até o século VI a.C., os gregos tinham a sua educação baseada na formação do homem individual. A partir do século V a.C., a educação visa a formação do cidadão. Até o século VI a.C., os gregos usavam dois termos para definir educação, que eram arestes e kaloskagatia. Qual o significado dessa educação e qual a mudança que vai ocorrer a partir do V século, com o surgimento desses pensadores? Então, primeiramente, arestes era um conjunto de qualidades físicas, espirituais e morais, tais como a bravura, a coragem, a força, a destreza, a eloquência, a capacidade de persuasão, numa palavra, a heroicidade, e que eles acreditavam serem próprios da nobreza. Ok? Então, falando desde qualidades físicas até bravura, ou seja, tudo que o homem possuía, né, de prática da vida, era algum tipo de sabedoria. Ok? Até a questão moral também, a questão religiosa, né? Era um tipo de sabedoria e um tipo de educação, de algo que deveria ser transmitido para outro, tá ok? Esse era o tipo de educação que eles chamavam de arestes. E tinha aquela outra, chamada kaloskagatia. Visava alcançar a excelência física e moral. O homem deveria buscar atributos como beleza e moral. Defendia o aperfeiçoamento do corpo através da ginástica e o aperfeiçoamento da alma através da música. Ok? Bom, então essa já tinha uma visão assim um pouquinho mais voltada também para a combinação da questão física, não está ligada à bravura, mas a pessoa se manter bem fisicamente, para também alcançar uma excelência moral. Então eles falavam até que a beleza fazia bem para isso. Bom, entre os gregos nesse período é interessante um sistema que eles tinham, que eles chamavam de maiêutica, tá ok? A maiêutica, ela era a forma deles educarem as pessoas, né? Como vai nascer essa filosofia da educação, nasce com essa prática de maiêutica de um homem especial, não era de todos os filósofos, né? Mas ele vai, de uma certa forma, se destacar no uso das interrogações para fazer com que as pessoas aprendessem ou tivessem resposta de alguma questão. Esse homem, então, chamado Sócrates, por exemplo, alguém chegava para fazer uma pergunta a ele. Então ele, em vez de responder, ele fazia uma outra pergunta, né, em cima daquela resposta da pessoa. E assim, quanto mais perguntas ele fizesse a essa pessoa, ele dizia que a própria pessoa daria a resposta. Porque ele dizia que a educação, a verdade, ela estava dentro do homem. Ela tinha que ser colocada para fora, como um parto. Por isso, né, maiêutica era o ato, né, das parteiras, dar à luz à criança, né? Então, por isso, um parto. Então, a educação é como um parto. Por isso, ela nasce da pessoa. A pessoa tem que botar ela para fora, porque ela está dentro, né, da pessoa, dentro do ser. Era o pensamento de Sócrates. Então, foi uma maneira interessante deles transmitirem essa educação, a sua forma de transmitir, fazer a pessoa aprender, tá bom? Então esse filósofo Sócrates, tanto que ele é considerado uma referência, praticamente a filosofia é contada assim antes e depois de Sócrates, né? Ele é considerado uma referência exatamente por ele ter
mudado esse estudo, né, dos filósofos. Antes era dedicado a buscar a origem das coisas, tá ok? E Sócrates ele já tem uma filosofia voltada para o homem conhecer o seu interior. Em vez de eu conhecer o exterior, deixa eu conhecer o interior. O primeiro a dar destaque a esse conhecimento do interior foi Sócrates, ok? Então, por isso é de Sócrates, né? Ele ouviu de um oráculo, né? Lá ele diz que ouviu de um oráculo, e a frase que ele adota na vida dele, né? Conhece-te a ti mesmo. Era o que um oráculo teria falado para ele. Bom, ele adotou esse pensamento na vida e é um pensamento interessante, né? Conhece-te a ti mesmo, falando, vamos dizer, do ponto de vista filosófico. Não podemos fazer aquela comparação que alguns colocam que Paulo falou mesmo que Sócrates, porque Paulo teria dito, examine-se o homem a si mesmo, né? E Sócrates disse, conhece-te a ti mesmo. Mas é que o propósito de Sócrates era diferente. Era, conhece-te a ti mesmo, que significa que a verdade está dentro de você. A resposta da sua pergunta está dentro de você. Então, através da maiêutica, ou seja, através de perguntas, ele fazia o homem conhecer-se a si mesmo, ou seja, fazia o homem, né, colocar a resposta para fora, dar à luz a resposta. Então, esse era o pensamento de Sócrates. O pensamento de Paulo já era outro. O pensamento de Paulo era, existe uma verdade, né? A sua condição como está em relação a essa verdade. Ou seja, está tratando de verdade, mas o propósito é diferente, né? Claro, a verdade da morte de Jesus na cruz e da necessidade de santidade. Então ele pergunta, como você está em relação a essa verdade? Não é que a verdade está dentro de você. É bonito, né? Claro, filosoficamente. Eu digo, só não é o mesmo que o apóstolo Paulo falou.